cruel e obsceno, digo eu. Olá. É este o título que dou ao meu comentário teológico desta semana de 20 a 26 de outubro, que hoje termina. Cruel e obsceno, digo eu. A afirmação do vice-primeiro-ministro do governo CDS-PP, PPD-PSD, por esta ordem: os pobres não se manifestam, é tão objetivamente e tão politicamente cruel e obscena que nesse mesmo dia o governo que a proferiu deveria ter caído. Não caiu, para sua vergonha e para mal, muito mal, das populações. Politicamente, o governo, este governo do PP, PSD, é hoje aquela coisa política, que quanto mais se falar dela e mais se mexer nela, mais fede, mais cheira mal. Digo também em linguagem teológica, a de Jesus. Uma teologia a que não estamos nada habituados, porque só conhecemos a teologia do poder, não a teologia das vítimas do poder. O fedor anda por todo o lado, por todo o país, e até já chega ao coração da Europa. Esta Europa do euro, que está à beira do colapso, à beira de explodir, de desaparecer. É tão produtora de pobres e de pobreza em massa, juntamente com o império norte-americano, o de Obama, que não pode ter amanhã. Só o presidente Aníbal, no remanso do seu palácio de Belém, comandante supremo das forças armadas, é que não tem olfato político. Como as múmias também não têm olfato político. E como os robôs, os pobres não se manifestam. Pois não, governo PP, PSD, pois não. Os pobres simplesmente jazem. E jazem. Eles não aparecem como por geração espontânea, como os cogumelos depois da chuva. Eles são produzidos por políticas, economias e finanças como as vossas. Sois os criminosos políticos que nenhum tribunal se atreve a julgar e nenhuma polícia se atreve a prender. Os pobres não se manifestam, jazem como uma espécie de antecâmara da morte. E como os pobres, os velhos, elas e eles, as pessoas com deficiência acentuada, elas e eles, os pobres jazem como aquele paralítico da piscina de Betsatá,
em Jerusalém ao tempo de Jesus? De que nos fala o Evangelho de João, também na versão que acabo de apresentar este mês em livro, Jesus segundo João? Ao tempo de Jesus, o da missão, o de antes do cristianismo, porque o cristianismo que veio depois o fez sumir para sempre da história, e em seu lugar tem-nos sucessivamente dado um mítico Cristo poder, contudo de imperador de Roma, contudo de Theotokos, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. O poder financeiro global, aí está, é o Cristo deste início do terceiro milénio. Os pobres jazem, não se manifestam, nem mesmo os sindicatos, enquanto órgãos de poder que dialogam e se entendem com os outros órgãos do poder político, e todos se sentam às mesmas mesas com os representantes do poder económico financeiro, e os partidos políticos mesmo de esquerda também não querem saber dos pobres que não se manifestam, simplesmente jazem, porque não têm já força para se manifestar. Por isso tu és cruel e obsceno, Paulo Portas, governo. És cruel e obsceno, politicamente cruel e obsceno. Porque parece quereres tirar partido desse facto. Isso é a monstruosidade política e social maior. Tirar partido dos pobres que não têm já capacidade, porque lhe roubaram. Não têm capacidade para se manifestar. Simplesmente jazem. Do paralítico da piscina de Betsatá, diz a narrativa de João, o Evangelho de João, e que Jesus, segundo João, também explica nas anotações, que jaz há 38 anos, portanto, quase à beira de falecer, porque então a vida contava-se por 40 anos, 38 anos, toda uma vida. Pois tentar tirar partido, tirar dividendos políticos deste facto, é objetivamente e politicamente cruel e obsceno. Quem o faz é aquela coisa, politicamente, é aquela coisa que quanto mais mexemos nela e falamos dela, mais fede, mais cheira mal. E tais coisas são todas essas minorias dos privilégios, dos poderes, desde o poder religioso ao poder político, ao poder económico financeiro. Fedem, cheiram mal, são coisa que fede e cheira mal. Nos seus palácios podem andar e têm de andar muito perfumados, porque sem esses perfumes não se poderia estar à beira deles. Empestam as cidades do planeta. Há coisa lá mais mal cheirosa
que os ricos que produzem pobreza e pobres em massa. Há lá coisa mais mal cheirosa, mais cruel e mais obscena. Não sei que mais dizer. Estou tão interiormente machucado. Estou tão interiormente magoado que só me apetece chorar. Como é possível chegar aí, a esse extremo de fedor político e tirar partido da realidade que mais nos interpela, que é a existência de pobres que jazem que fizeste do teu irmão. Onde está o teu irmão? Tive fome e não me deste de comer. Oh, governo, PP, PSD, que cruel, que obsceno tu és, como presidente amigo. E se me permitem, quero dizer-lhes que nesta semana estive presente por convite e aceitei um segundo simpósio internacional Ecosofia e outras ecologias, promovido também pela Universidade do Minho e que decorreu nas instalações da Universidade do Minho. E estive lá como um dos moderadores convidado e na pequenina intervenção que me foi possível fazer, deixei a pergunta: se pode haver um mundo ecosófico com pobreza estrutural e com pobres em massa? Se podemos falar em ecosofia num tipo de mundo como o nosso, com pobreza estrutural cientificamente provocada, produzida, e com pobres em massa, os tais pobres que jazem. E deixei uma pergunta também: se havemos de falar de ecosofia, que é o saber sobre o ambiente, ou se havemos, pelo contrário, de falar e de desejar e de lutar e de trabalhar politicamente por um mundo ecófilo. Portanto, transformar a sofia em filia, o saber em afetos, em sabedoria, o masculino em feminino. Ficou a pergunta, e com ela também vos deixo, e mais este pequenino pormenor. No próximo sábado, dia 1 de novembro, às 6h30 da tarde, na Casa do Alentejo, se quiserem encontram-me lá, com o meu novo livro, Jesus segundo João, o quarto Evangelho, traduzido e anotado como nunca o conhecemos. É da editora Seda Publicações. Apareçam por lá às 6h30 da tarde. Vão ficar altamente surpreendidos. É tão belo este Jesus segundo João. O meu abraço e o meu beijo, o presbítero da Igreja.